Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos reconhecer mais uma vez essa nossa modalidade de escrita que vai ser chamada de resumo. Em alguns momentos da sua vida acadêmica, é claro que algum professor já tenha pedido isso para você. Inclusive, nas nossas aulas de literatura, nós trabalhamos a questão do resumo, já resumimos o nosso paradidático e aqui nós vamos ver realmente como deve ser estruturado esse tipo de texto chamado resumo. Lembrando que a nossa aula estará situada lá no módulo 15 do nosso livro 1. Aula essa que será a última para consolidar de vez esse livro, para que possamos iniciar o nosso trabalho com o livro Ângulo Tunis. Então vamos lá comigo. Aqui eu trouxe para vocês um breve conceito sobre resumo, para que vocês saibam o que você está trabalhando, como que você deve trabalhar esse tipo de texto e qual é o direcionamento desse texto também. Primeiramente, resumo, ele nada mais é do que apontar ideias existentes em um texto de forma simples, prática, rápida e bem menor do que o texto original. Vamos lá ler comigo aqui o conceito que eu coloquei para vocês? Então, é apontar as ideias principais utilizando outras palavras, porém com o mesmo sentido, tornando-o menor. Então, você vai pegar um texto bem grande e gradativamente você vai reduzi-lo até chegar no tamanho bem inferior ao que ele era, sendo que as suas ideias principais sejam mantidas. Porque se você por acaso retira essas ideias, automaticamente você descaracteriza o texto original. E não é isso que nós queremos que aconteça, certo? Eu trouxe para vocês também as características que devem aparecer, quais são os métodos que eu vou utilizar para poder manter esse texto com o seu sentido original, sendo que agora eu vou me utilizar de menos palavras, vou me utilizar de uma outra forma de falar, porém nunca desviando do tema central desse texto produzido a partir de agora. Então, primeiramente, para você começar a produzir um resumo, a primeira coisa que você tem que fazer é ler. Fica bem óbvio, né? Se você tem um texto para trabalhar, se você tem um texto para estudar, a primeira coisa é ler. Mas eu vou ler superficialmente, eu vou só passar uma vista na leitura? Nada disso, eu vou precisar fazer uma leitura minuciosa, ou seja, bem pausada, gradativa, reconhecendo cada palavra para que o sentido total do texto eu consiga compreender. Lembrando que se eu não consigo compreender determinadas palavras, não tem como eu pegar toda a essência desse texto. Então é importante, por exemplo, primeira leitura do texto, faz uma leitura completa do texto. Segunda leitura do texto, vai grifando as palavras que você não sabe o significado. Depois você faz o quê? Recorre ao dicionário. Você vai ter que compreender o sentido dessas palavras que você não sabe o significado. Aí, então, a partir daí é que você realmente vai começar a ler o texto. Vamos lá? Então, primeiramente eu vou fazer uma leitura minuciosa, depois eu vou fazer o quê? Repetir a leitura. Nossa, tia, mas parece tão redundante. É para ser redundante, porque quanto mais você lê o texto, mais você vai reconhecer quais são as ideias principais desse texto. Logo depois da segunda leitura, você começa a elencar ideias centrais, parágrafo a parágrafo. Ou seja, primeiro parágrafo, você busca a ideia central do parágrafo, depois de localizar do primeiro, você passa para o segundo e assim gradativamente. Não adianta você não entender a ideia central do primeiro parágrafo, já pular para o segundo e não compreender do mesmo jeito. Vai ser tudo muito gradativo. Primeiro precisa fazer o primeiro parágrafo, depois precisa fazer o segundo parágrafo. Não entendeu o segundo parágrafo? Lê de novo. É tudo vagarosamente, fazendo tudo gradativamente, para que você, daqui uns dias, daqui uns meses, daqui uns anos, não precise passar por tudo isso. Vai ser automático na sua cabeça.
Você vai ler a primeira vez e automaticamente você já vai, elencando as ideias centrais. Mas para isso, você precisa de bastante treino, porque quem não lê, não compreende. Quem não compreende, não consegue escrever. Então, é tudo uma cadeia. Você precisa ler bem, para falar bem, para escrever bem. E se você não fizer algum dos três incorretamente, então você não consegue fazer um texto bem feito. Passamos. Quando eu vou produzir o meu resumo, é necessário que ele seja claro, objetivo e simples. Porque se ele não for claro, for cheio de metáforas, não for objetivo, tiver várias redundâncias, várias histórias dentro dele, e nem for simples e prático, automaticamente eu vou estar lendo novamente o texto original. Então, como você agora está transformando o texto original em algo bem mais simples, é necessário que você coloque uma linguagem clara, objetiva e simples nesse novo texto. Posteriormente, nós vamos ter que reproduzir ideias na mesma sequência que o texto original. Ou seja, não posso trocar a ideia do quarto parágrafo com a do primeiro, com a do terceiro, com a do segundo. Eu não posso fazer isso. Quando eu vou montar o resumo, é necessário que eu siga a mesma sequência do texto original, para que haja um negocinho chamado coerência e coesão. E esse detalhe vocês vão estudar mais à frente. Vamos lá dar prosseguimento. Aqui, fora os resumos que nós fazemos, fora tudo que nós estudamos a respeito desse resumo, é necessário que vocês saibam uma diferenciação bem prática em relação a resumir, parafrasear e plagiar. São três coisas completamente diferentes. Resumir é o quê? É eu colocar as ideias centrais de um texto, sendo que eu estou discorrendo um segundo texto. Eu não alterei nada, eu apenas diminuí a quantidade de linhas. Porém, parafrasear é criar um novo texto a partir do texto original. Sendo que agora eu posso colocar minhas ideias, sendo que agora eu posso reformular esse texto da maneira como eu quiser. Porém, eu não posso tirar o sentido do texto original. Também eu tenho que reescrever o texto integralmente, ou seja, eu posso pegar um texto inteiro, trocar pequenas palavras ou fazer a utilização de sinônimos, e isso eu vou chamar de paráfrase. Trocar palavras com sinônimos, como eu acabei de falar, sem alterar o sentido original, que é o ponto principal, tanto para o resumo quanto para a paráfrase. Porém, observem bem um grande vilão da escrita quando se fala de resumo. Plágio, acima de tudo, é crime. Então, o plágio, o que seria no caso? Eu pedi para você resumir um texto e na hora de você resumir, você, vou copiar aqui uma frase, porque a professora não vai nem notar que é uma frase do texto original. No momento que você copia aquela frase, que você escreve exatamente como está lá no texto original, você está praticando plágio. Existem várias situações onde ele aparece, principalmente em textos dados como textos científicos. As pessoas, elas diminuem sua criatividade cada vez que aparece um plágio no seu trabalho. Então, tenhamos cuidado quando vamos escrever um texto resumido para que esse pequeno detalhe não apareça, porque aqui na escola Arteseb sempre tem pessoas criativas. Então, para ser criativo é conseguir fazer um resumo bem feito, sem utilização de plágio. Eu posso até usar uma paráfrase, mas plágio eu nunca vou usar. Meus amores, aqui se encerra mais uma aula de redação. Eu espero que vocês tenham gostado. Respondam as atividades das páginas 133 a 135. Muita atenção. Leia a primeira, a segunda, a terceira vez se for necessário. Tá bem? Então, assim, nós teríamos sucesso. Então, a partir de agora, fiquem de olho na Agenda Edu, nas redes sociais e até a próxima, amores. Beijo!